Olá pessoal, boa tarde. Eu vim aqui gravar mais um vídeo nessa tarde de domingo para que nós possamos meditar um pouco na palavra do Senhor, nos alimentar e nos trazer um refrigério que só a palavra dele pode. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, não é? Ela é como espada que fere dos dois lados, né? Ou seja, entra, ela corta, né? Quando ela tem que cortar, ela ensina quando ela tem que ensinar e ela corta tudo aquilo que não é bom para a nossa vida. Então eu vim aqui nessa tarde para nós meditarmos um pouco mais e aprendermos juntos aqui sobre a palavra do Senhor. Estava meditando um pouco aqui em Salmo 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas, não é? Então nós sabemos que o Senhor, Ele promete que estará conosco todos os dias da nossa vida, que Ele nos guarda, né? E que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Então aqui na palavra está dizendo que se nós confiarmos na nossa astúcia, no nosso poder de homem, né, no nosso braço forte, como diz alguns, né, nós não chegaremos onde queremos, né, porque nós como homens, nós só vemos o que é real, o que é humano. E o Senhor, Ele vê todas as coisas, né? Ele vê o espiritual, Ele sabe o hoje, Ele sabe o porvir, Ele sabe o ontem. Então, Ele sabe o que tem dentro do coração de cada homem, de cada mulher, e Ele sabe o dia de amanhã, não é? Então, todas as vezes que Israel iria passar por uma guerra, Deus ficava muito tempo antes avisando, né? Mesmo quando era o rei Davi, ele avisava quem estava sendo ameaça para eles, não é? Então, em vão vigiam os sentinelas, se não é o Senhor, o Espírito Santo que está dentro de nós, para nos avisar, para dizer, né, que existe algum perigo. Por isso é que a palavra diz: vigiai e orai em todo o tempo. Porque assim, orando em todo o tempo e vigiando, nós temos como estar conectados com o Senhor através do Espírito Santo, para que Ele nos fale o que está acontecendo, né? No oculto e escondido, porque a palavra diz, né? Eu vou revelar a ti o oculto e o escondido. Então, quando nós temos o Espírito de Deus, ele pode nos revelar o que está nos ameaçando, como devemos orar, pelo que devemos orar naquela época, né? Então, cada época é tempo de orarmos para alguma coisa em específico na nossa vida, não é? Quando nós estamos solteiros, nós devemos orar para que Deus envie, não é? Uma pessoa boa para nós nos casarmos, uma pessoa que vá nos acompanhar até o fim, não é? Que não vá desistir no meio do caminho, que não nos. Que seja fiel em todo o tempo, que não, né, nos abandone. Então, é importante que nós façamos isso, mas confiemos em Deus, primeiramente, sempre, né? Muito com as primícias do Senhor, primeiramente em Deus, e depois fazermos a nossa parte, porque Ele é o que sabe os mistérios da nossa vida que nós não sabemos, não é? E aí depois também nesse sentido, nós temos o Salmo 125, que diz no versículo 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem, duram para sempre. Então, nós sabemos que o Senhor, ele é uma rocha, não é? Que tem aquela parábola sobre o homem que construiu sua casa em cima de uma rocha ou em cima da areia, né? A areia, ela é porosa, então ela
ela entrando água, ela já se dilui muito mais fácil. A rocha não, ela é dura, ela é firme, ela segura, ela sustenta, não é? Então, quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor, nós temos a possibilidade de nos firmar nele, quer dizer, ele é a nossa base, né? Ele é que vai nos proteger, ele é que vai dar a sustentação para que nós sejamos melhores e maiores e tivermos uma vida boa através dele, né? Porque aqui diz no Salmo 20, olha, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Então, todas essas palavras que eu trouxe hoje querem dizer que se nós não nos firmarmos na rocha que é o Senhor, né? Confiarmos em carros e em cavalos, confiarmos na nossa mão, no nosso braço forte, né? O homem, ele é falho. O homem é, como eu disse agora há pouco, ele vê somente o real, o material, ele não vê o espiritual, ele não vê o porvir, ele não vê o que está por vir para frente, né? Quando José está lá sendo governador, interpretando o sonho ainda, né, de Faraó no Egito, ele diz, né, vão vir tempos de fome. Então, o que ele aconselha ao rei? Que aquele sonho que o rei teve queria dizer que seriam 7 anos de bonança, depois 7 anos de fome. Então, o que nós devemos fazer? Guardar os mantimentos, né? Porque nós teremos para nós e até para outros. Então, assim, essa é a sabedoria do Senhor, né? Às vezes Deus manda sonhos, Deus nos revela através da sua palavra, porque o homem, ele só vê o real aqui, né? Mas quem nos mostra o porvir, quem nos dá a sabedoria de como conduzir a nossa vida para que sejamos sempre tendo vitória, né? Nunca vacilando e caindo, como diz aqui no Salmo 20, mas sempre estejamos vitoriosos, estejamos confiantes nele, porque ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, porque o homem é falho, ele vacila e cai, né? Muitas vezes uma tentação, como aconteceu com Davi, com Betseba, nós somos falhos, né? Mas Deus é a nossa rocha. Se Ele for a nossa rocha, todas as coisas que nós precisamos, Ele vai nos completar. Ele vai nos dar, ele vai nos avisar quando existe algum perigo, né? Porque o próprio Espírito Santo que habita dentro de nós, ele começa a nos incomodar. Nossa, mas aconteceu isso? Será que não tem relação com aquilo, né, que eu estou sentindo, com relação a uma pessoa, com relação a uma situação, né? Com relação a amigos que às vezes a gente pensa que são verdadeiros, mas não são, né? Com fases da nossa vida que virão e que a gente ainda não sabe, mas que Deus pode nos conceder uma revelação e nos dizer o que vai acontecer, né? Então, quando a gente coloca a nossa casa, quando a gente coloca como vigia o nosso Senhor, não que a gente não tenha que ter, né, os vigias, os seguranças, mas ter sempre Deus acima de tudo isso, porque o homem é falho, o homem tá vendo aqui perto, mas Deus já tá vendo lá na frente, né? Então, para que nós não vacilemos e não caiamos, né? Nós precisamos desse Deus, que ele seja sempre a nossa rocha, a nossa direção e o nosso conselho todos os dias, né? Porque aí nós seremos mais que vencedores. Ele nos capacita para isso, né? Ele nos dá alegria, nos dá o dom da alegria, o dom da verdade, o dom do domínio próprio. Ele nos dá vários dons que nos completam e completam a nossa vida com virtudes, né? As virtudes do Senhor é que vão nos conduzir para uma vida de felicidade. Muitas vezes a gente passa por coisas ruins, mas a palavra de Deus já diz, né? Depois de vencermos tudo, permaneceremos inabaláveis. Por quê? Porque a nossa rocha é o Senhor. Nós nos apoiamos nele. Nele é que encontramos o nosso alimento, nele é que encontramos as nossas virtudes.
Não esperamos que nós tenhamos essa virtude por nós mesmos, porque o homem já é falho, né? O coração do homem é enganoso. Então nós muitas vezes queremos nos enganar por alguma coisa, por alguma amizade, por alguma situação. Já nos encantamos com as coisas do mundo, né? E o Senhor diz que não devemos nos encantar com essas coisas, e sim com as coisas que são do alto. Procure primeiro a Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Né? Mesmo que você não seja a pessoa mais rica do mundo, mas você sente que você tem tudo o que você precisa. Não é? Você se sente uma pessoa completa. É engraçado isso, né? Mesmo quando nós temos o Senhor conosco, nós temos a sensação de que nós estamos no lugar certo. Nós não estamos querendo estar em outro lugar quando temos a Deus. Nós temos essa sensação de que estamos no lugar certo, na hora certa, e não queremos estar em outro lugar. Porque quem nos completa é o Espírito Santo de Deus e não nós, com prazeres momentâneos e coisas desse tipo, né? Então, esses dons espirituais, essas coisas que Deus completa na nossa vida, é fundamental para que nós estejamos na rocha que é o Senhor. Amém? Que todos fiquem na santa paz do Senhor.